Olá! No capítulo 12 do nosso Manual de Ética Profissional do Advogado, gravamos mais um short vídeo a você envolvendo o tema processo disciplinar. Especificamente um assunto que diz respeito à competência no processo disciplinar, que é um tema bastante questionado aí pelos leitores, pelos nossos alunos, pelos estudantes e também pelos próprios advogados. Confira aí na tela comigo. Competência no processo disciplinar. Primeira competência que eu vou destacar aqui a você é a competência que diz respeito ao julgamento do processo disciplinar. A qual órgão da OAB compete julgar um processo disciplinar? Resposta: a competência para julgar pertence ao TED, ao Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional em que tiver sido cometida a infração ética. Em suma, é a competência para julgar do Conselho Seccional do lugar da infração. A competência para julgar um processo disciplinar é do Tribunal de Ética do Conselho Seccional do lugar da infração ética. Agora, excepcionalmente, o julgamento de um processo disciplinar competirá a uma das câmaras do Conselho Federal da OAB, a depender das seguintes situações. Compete a uma das câmaras do Conselho Federal da OAB julgar processos disciplinares quando a infração tiver sido praticada perante o Conselho Federal. Se a infração ética for praticada perante o Conselho Federal da OAB, a competência pertence a ele, Conselho Federal. Ou em casos que eu denomino, entre aspas, de foro privilegiado. Certas pessoas, entre aspas, terão foro privilegiado no Conselho Federal da OAB. Quais sejam os membros do Conselho Federal da OAB e também os presidentes dos conselhos seccionais. Então, perceba aí. Caberá ao Conselho Federal o julgamento de um processo disciplinar se a infração tiver sido praticada perante o próprio Conselho Federal da OAB ou nos casos de foro privilegiado, se o infrator for um membro do Conselho Federal ou ainda se o infrator for presidente de um conselho seccional. Ok? Voltando aqui comigo. Então, essa regra de competência, ela é extremamente importante. A quem compete julgar o processo disciplinar? Primeiramente, ao Tribunal de Ética do Conselho Seccional do lugar da infração ética. Excepcionalmente, a competência para julgar um processo disciplinar pertencerá a uma das câmaras do Conselho Federal da OAB. Quando, primeiro, a infração tiver sido cometida perante o próprio Conselho Federal, ou ainda se o infrator tiver, entre aspas, foro privilegiado no Conselho Federal. Ou seja, se o infrator for um membro do Conselho Federal ou se ele for presidente de um conselho seccional. Isso é a competência para julgamento. Mas e a competência para punir disciplinarmente o infrator? Veja na tela comigo. O poder de punição disciplinar, primeiramente, pertence ao Conselho Seccional do lugar da infração. Conselho Seccional do lugar da infração, ou seja, o local, o estado em que o advogado houver cometido a infração ética, será o competente para puni-lo. E o Conselho Federal da OAB também terá competência para punir disciplinarmente naqueles casos que eu já destaquei, quando ele tiver competência para julgar o processo disciplinar. Se a infração tiver sido praticada perante o Conselho Federal ou se o infrator for aí membro do Conselho Federal ou presidente de Conselho Seccional. Voltando aqui comigo. Para resumirmos e encerrarmos o nosso short vídeo, temos duas competências no processo disciplinar. Competência para punir disciplinarmente e competência para julgar o processo. Competência para punir. Regra: Conselho Seccional do lugar em que praticada a infração ética. Não importa o local em que o advogado seja inscrito. O que importa é o local da infração ética. Excepcionalmente, a competência é do Conselho Federal. Quando? Quando a infração for praticada perante o Conselho Federal ou se o infrator tiver foro privilegiado. Vale dizer, se ele for membro do Conselho Federal ou se ele for presidente de um conselho seccional. Ótimo. E quem é que julga o processo disciplinar? O Tribunal de Ética do Conselho Seccional do lugar da infração ou uma das câmaras do Conselho Federal quando a competência para punir pertencer ao Conselho Federal. Obrigado pela sua atenção, espero que tenha aproveitado. Boa leitura, bons estudos.